Nós estamos aí, então, com esses três itens para conversarmos um pouquinho mais em virtude das novidades que ocorreram neste final de semana, inclusive hoje, no horário de meio-dia, nós vamos acrescentar mais alguns pontos aqui. Então, sejam todos bem-vindos, boa tarde. E esse nosso Fórum Interestadual de Debate do Setor Atacadista e Distribuidor. Pauta principal, reforma tributária, proposta dos auditores fiscais. 2. Desoneração horizontal da folha e instituição do imposto sobre movimentação financeira. E o item 2, projeto de prorrogação dos incentivos fiscais no ICMS do atacado. E eu acrescento mais alguns no decorrer da nossa exposição, que será curta para que o espaço maior fique para debate. Simples assim. Com uma boa risada. Como aquela macarronada. Simples como ouvir. Te amo. Te amo muito. Ou igual um abraço, que o tempo tenta apagar, mas basta um reencontro para tudo se encaixar. E mesmo quando desafiado, mesmo quando o tempo parece não estar do seu lado, e o coração bater apertado, você sabe que não está sozinho. Opa, tudo bem? Máxima Tech, conectando o atacado distribuidor ao varejo. Simples assim. Muito bem. A reforma tributária, deixa eu ver, chegou mais alguém aqui. A comissão mista, que é formada pelo Senado e pela Câmara Federal, tem discutido toda semana, às vezes mais de uma vez, com representantes de diversos segmentos. E semana passada eles estiveram ouvindo os auditores fiscais através da Unafisco, os auditores fiscais federais, através da Unafisco, cujo presidente é o auditor fiscal Mauro Silva. Então, eles apresentaram um documento e umas propostas com demonstrativos, achando que as propostas PEC 110 e a PEC 45 visualizam muito, ou visam muito, a tributação sobre o consumo, o que seria regressivo. Então, a proposta deles é que esqueça o ICMS, esqueça o ISS, esqueça a tributação sobre o consumo e parta-se para a tributação sobre a renda e o patrimônio. Obviamente que eles sempre lutaram por isso desde 1988, quando foi aprovada a Constituição Federal, que o trabalho básico para que se aprovasse um imposto sobre grandes fortunas, teve a participação muito grande dos auditores fiscais, e a emenda foi aprovada e nós estamos com esse tempo todo, desde 1988, sem que tenha uma lei que regulamente, obviamente, a tributação sobre as grandes fortunas. Mas o que eles propõem é o seguinte, pelo demonstrativo dele, o país perde 324 bilhões por ano com a ausência de tributação de lucros e dividendos, a falta de regulamentação do imposto sobre grandes fortunas e a parcela de empresas do Simples que fatura mais de 1,2 milhão por ano. Então, o que eles demonstram o que querem? É que o Brasil passe a tributar os lucros e dividendos, passe a tributar as grandes fortunas e passe a tributar, tirar do Simples Nacional, as empresas que faturam acima de 1,2 milhão. Então, essa foi uma luta realmente dos auditores fiscais, eles que não justifica trazer para o Simples Nacional uma empresa que fatura mais acima de 1,2 milhão por ano. Então, é essa a proposição deles, que seja desta forma. Porém, tem um erro muito grande na proposta deles,
quando fala a tributação de lucros e a tributação de dividendos. Existe uma diferença. A tributação do lucro, o lucro já é tributado, porque quando a empresa apura tudo, primeiro vem pagando sobre o faturamento mês a mês os impostos correntes, que é os tributos correntes, o PIS, a COFINS, e se tiver ISS, se for serviço é ISS, assim por diante. O ICMS, então vem pagando esses impostos. Quando apuro, e essa apuração ela normalmente ocorre de forma trimestral, 4 vezes no ano, é pago a contribuição social sobre o lucro e é pago o imposto de renda. Então, o que sobra é o lucro, e é esse lucro que é dividido entre os sócios que têm capital social na empresa, em virtude da aplicação do seu dinheiro para o empreendimento. Então, não justifica, quando vem para o sócio, ele ter que pagar novamente outro tributo, cujos tributos já foram pagos no CNPJ. Então, esse querem mais uma tributação na hora da distribuição dos lucros das empresas. Em relação aos dividendos, nós temos que fazer uma distinção, que o dividendo é quando a pessoa que aplicou não é empreendedora, está explorando o mercado, pega o seu dinheiro e compra ações, investe em algum empreendimento que não vai trabalhar nele, e recebe, em virtude da valorização das ações no mercado, esse valor que chama de dividendo. Aí a tributação realmente não se discute. A questão do imposto sobre grandes fortunas, nós já comentamos aqui, o que é uma grande fortuna? Essa é a grande dificuldade, porque para quem ganha o salário mínimo, R$3.000 é uma grande fortuna. Para quem tem um iate ou para quem tem um aviãozinho, R$3.000 não é praticamente nada. Então, é muito difícil dizer o que é uma grande fortuna no Brasil de hoje, né? Aliás, sempre. Ele fez um demonstrativo também, aliás, no documento que eles entregaram, que os brasileiros que ganham mais que 40 salários mínimos, ou seja, hoje, 41.800 por mês, não representam nem 0,5% da população. É o pessoal que representa somente 0,35% da população. E eles pagam menos imposto que os demais, porque o imposto vai até um certo limite, não atinge toda a sua receita. A razão por que eles defendem essa tese da tributação na distribuição, principalmente, dos lucros e dos dividendos. Essa é a proposta que foi apresentada pelos auditores fiscais à comissão mista. Desoneração horizontal da folha e instituição do imposto sobre movimentações financeiras. Nós sempre que comentamos aqui, a gente vem trazendo o que é ou qual é a reforma tributária que o governo deseja. Nós sabemos que ele não quer saber de ISS, não quer saber de ICMS, ele não quer saber da PEC 45, nem tampouco da PEC 110. O que eles querem simplesmente é modificar alguma coisa, no sentido de que o governo receba mais um nome como protetor dos pobres e que não aumente a carga tributária, mas que haja uma simplificação. Então, quando a Câmara e o Senado aprovaram a desoneração da folha salarial, sua prorrogação para que 17 segmentos econômicos, do dia 31 de dezembro de 2020 para o dia 31 de dezembro de 2021, houve o veto do presidente. Desde então, essa luta. Vai, não vai, vai, não vai. E o que eles usam como moeda de troca? Eles querem criar, o governo federal quer criar um tributo à moda da antiga CPMF. Óbvio, ele não quer criar uma contribuição, ele quer criar um imposto. Porque a contribuição teria que dividir. Aliás, ele quer criar um imposto porque o imposto tem o chamamento dos estados para participarem junto, chamamento dos municípios, porque seria um tributo dividido entre as 3 esferas dos entes públicos, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, é um imposto no formato da CPMF. Eles estão denominando de imposto sobre transações digitais, com a alíquota de 2%. 2% na saída e 2% na chegada. Ou seja, o que eles querem é uma tributação de 0,4%. 2% para quem faz o pagamento, 0,2%, e 0,2% para quem recebe o pagamento, que são as transações digitais. Então, é essa a proposta. Em se aprovando essa proposta,
eles propõem a desoneração horizontal da folha salarial, e não só dos 17 segmentos que estão propondo. Só que tem segmento que não interessa. Tem segmento que não interessa essa desoneração, é pagar a contribuição previdenciária sobre o faturamento, que tem muito tributo sobre o faturamento. Prefere que seja sobre a folha salarial. Eles estão com essa proposta prevendo uma arrecadação de 120 bilhões no ano. E a desoneração ela seria proporcional, ela não seria, embora diga que é uma desoneração horizontal para todos, eles têm um campo de limitação, ou seja, integral para quem ganha até um salário mínimo, então quem ganha até um salário mínimo seria sobre o faturamento. E haveria uma redução da alíquota para, hoje, por exemplo, a alíquota é de 20% da contribuição previdenciária que o empresário paga. Então, haveria uma redução de 15% na alíquota. Não é que seria para 15%. 20 vezes 15% dá 3. Então, nós teríamos, hoje que é 20, cairia para 17%. Então, é essa a proposta que está sendo levada, que deve ser apresentada numa das etapas da reforma tributária do governo. Acrescentando ainda, obviamente, a proposta que eles já fizeram através da criação da CBS. É a próxima etapa, e hoje houve essa conversação, avançou bastante, e é, inclusive, o maior empecilho para a criação dessa CPMF, vamos chamar assim, é o Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal. Mas ele já foi quase convencido, tanto que a manchete do jornal O Valor deste final de semana, que vocês, acho que dá para ver por aí, ver se vocês conseguem ver, é o seguinte: em troca da reforma tributária, Maia pode destravar a nova CPMF. O que o Maia diz? Continua sem concordar. Porém, se a reforma tributária avançar, ele não bota em empecilho. Ele se cala, deixa que os deputados e os senadores resolvam. Ele não põe, ele põe em pauta e não põe nenhuma objeção. Só não pode contar com o voto favorável dele. Hoje, meio-dia, o presidente da República se reuniu com alguns ministros, entre eles o Paulo Guedes, e os seus líderes no Senado, no Congresso Nacional, além do relator da PEC emergencial e relator do orçamento, e eles decidiram o seguinte: hoje, meio-dia, a entrevista foi dada em torno de 13 horas, mais ou menos. Acréscimo de 30 bilhões no Bolsa Família. Então, nós temos o Bolsa Família hoje, e a proposta é a criação, agora, como nós já comentamos aqui, e o presidente na imprensa também falou, que quem falasse em renda família até 2022 receberia um cartão vermelho. Então, ninguém podia mais falar em renda família, estava proibido. Mas chamou o relator e disse que ele podia falar, o Congresso Nacional podia falar, o Poder Executivo não podia. Mas, para não falar em renda família, aliás, em Renda Brasil, que substituiria a Renda Família ou a Bolsa Família, eles hoje resolveram denominar de Renda Cidadã. Então, o benefício será a Renda Cidadã, que englobará a Bolsa Família e outros benefícios sociais, e com a seguinte fonte de financiamento: precatório. O que é precatório? Precatório é o débito da União, dos estados e dos municípios para algumas empresas ou para as pessoas físicas. São ganhos judiciais que as pessoas que acionam o poder público têm a receber, e é transformado em precatório ou em RPV, dependendo do valor, mas o macro é precatório. Quando o valor é menor do precatório, eles chamam de RPV, que é requisição de pequeno valor, que não deixa de ser um precatório. A diferença é somente a velocidade e a sequência no pagamento. O que eles estão querendo? Limitar o pagamento a 2% da receita corrente. Ou seja, se a União estiver devendo mais do que 2%, ela não vai pagar, vai postergar esse pagamento, mesmo sabendo que tem que pagar porque deve. Depois de tudo, e um processo desse leva 15, 20 anos
para transitar em julgado, para depois executar, eles não vão pagar do ano subsequente, porque o precatório é elaborado até o dia 30 de junho do ano corrente, entra no orçamento do ano seguinte, e ele deve ser pago até o dia 31 de dezembro do ano seguinte, que é quando cumpre o orçamento do ano seguinte. O que estão fazendo é que vão limitar todos os precatórios a 2% da receita corrente, para que parte do dinheiro destinado ao precatório, aos precatórios, melhor dizendo, seja destinada ao financiamento da renda cidadã. E outra parte, vocês sabem, recentemente foi uma confusão grande, e o governo até quis vetar, mas não vetou, o Congresso Nacional contrariando, aliás, o que o presidente queria e o que o ministro queria, mas, embora tenha sido autorizado o seu antigo líder, que hoje não é mais, era o Major Olímpio, né, que foi substituído. Então, na discussão, aprovaram uma PEC modificando o Fundeb e aumentando a participação do governo para esse fundo do ensino básico. Então, aumentou isso de torno de 5% para 20%, a participação do governo federal. Só que eles estão tirando desse daí, mas estão tirando 5% desse valor que foi aumentado, ou seja, em torno de 5% de 15%, dá que 2,5%. Faça uma conta aí por mim, que agora falhou aqui a minha máquina de calcular. Isso será também tirado do Fundeb e será repassado dentro do orçamento do próximo ano para a renda cidadã. A renda cidadã, eles têm que correr, porque ela tem que entrar em vigor já a partir de janeiro, quando termina esse auxílio emergencial de R$300 que está até o dia 31 de dezembro. E como é que eles vão formalizar isso? Eles vão formalizar através da PEC emergencial que já está tramitando, é só acrescentar mais um dispositivo dando essa destinação, e já entra no orçamento, cuja lei também, tanto a PEC emergencial como o orçamento está na mão de um mesmo relator. Assim sendo, é fácil adequar as duas sistemáticas para que haja formalização, tem que ser publicada ainda este ano para entrar em vigor no dia 1º de janeiro. Isto aí é a novidade que aconteceu neste final de semana e se concluiu hoje em torno de 13 horas, conforme entrevista coletiva dada pelo governo federal. Em relação ainda à questão do tributo chamado, que não vai ser chamado de CPMF, eles não deram o nome, eles tiraram tudo que é de nome, estão chamando de substituição tributária, para poder desvincular o nome, para ninguém já condenar, mandar para o inferno o próximo imposto. Então, estão chamando de uma compensação, lei da compensação, ou também de substituição tributária. Substituir um tributo, ou seja, substituir a tributação sobre a folha, em troca, passando ela para o faturamento, em troca se criaria um imposto para a Seguridade Social. Esse imposto teria aquele imposto que nós já comentamos sobre as movimentações financeiras. Essas são as novidades desta semana, dos últimos 7 dias, que nós temos em relação à reforma tributária. A boa notícia, eu vou deixar para o final, que é o crescimento da arrecadação de tributos em alguns estados, e isso implica no crescimento também do próprio estado. O próximo item é exatamente a questão que nós comentamos dos incentivos fiscais do ICMS, do atacado, que nós tivemos 25 entidades favoráveis e 2 contrárias, e ficou decidido que a proposta seria levada pelo Antônio e pelo Juliano à diretoria da ABAD para verificar a possibilidade da ABAD assumir o compromisso de apresentar essa proposta ou voltaria para que as entidades que assinaram tomassem conta do projeto, prorrogando o incentivo fiscal do ICMS do atacado do dia 31 de dezembro de 2022 por mais 10 anos ou até entrar em vigor a nova reforma tributária. São essas as novidades que eu trouxe e agora nós vamos partir para o debate. Ok? Doutor, opa, desculpa. Avante. Quando você falou do Fundeb, 5% do aprovado,
Aprovado foi 24 bi, né, para esse ano, próximo ano, o Fundeb. Não é isso? Eu não sei o montante, porque em termos percentuais de valores que foi aprovada a participação, os números apresentam em torno disso aí, de 24 bi. Mas, rigorosamente, é essa a projeção. É 24 bi. Então, Isso. Verdade, Sandoval. Isso aí tira 5% para a renda cidadã. Já é uns trocadinhos, né? É muito trocado, é mais do que o que você estava falando agora há pouco, que estava vindo e não estava chegando, que o César disse, né? Que estava saindo de um certo lugar. Dá 1.200, né? Dá um pouquinho mais do que o César está mandando para mim. Tá muito bom. Então, eu queria saber se o Toim chegou na tela. Deixa eu procurar por aqui. Toim, se estiver presente, se manifeste. Não está. Não. Chegou não, Damasceno. Estava olhando aqui, ele não se manifestou, não. Então, nós não temos ainda o que andou, mas também só teve uma semana, né, para tudo isso, mas o que andou em relação à apresentação do projeto, a diretoria da ABAD. Obviamente que é possível até que nós tenhamos que trabalhar isso pelas entidades mesmo, haja vista não ter tido a unanimidade. E como é um assunto que envolve interesses conflituosos dentro dos componentes da representação da ABAD, talvez não seja possível. Mas nós vamos aguardar que ele se posicione. Uma semana também não foi suficiente para que tudo fosse resolvido. Em relação ao que nós trouxemos, eu queria só dizer mais o seguinte: Estados vivem impulso do ICMS com auxílio e abertura da economia. Olha aí, Aldo, o que aconteceu com o seu estado. A notícia é de hoje também. Embalada pela redução das medidas de isolamento e pelo auxílio emergencial, a arrecadação de impostos sobre o ICMS avançou em agosto e também em setembro, segundo dados preliminares de alguns estados. Em agosto, houve crescimento contra igual período de 2019 em São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Goiás. Em setembro, projeções ou dados parciais em Alagoas, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul e Paraná indicam altos nominais que variam de 6,2% a 22% em relação a setembro de 2019. Resultado da abertura gradual da economia. A receita tributária em São Paulo somou 13,69 bilhões em agosto, um avanço de 3,6 percentuais nominais, ou seja, 1,1% real, contra igual mês de agosto em 2019. O resultado, a primeira alta desde março da comparação com o mesmo mês do ano anterior, foi melhor do que se esperava, diz o secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles. Henrique Meirelles é aquele que diz: se tem problema, chame o Meirelles. Toim Cabral está entrando agora. O resultado da abertura gradual é de 77%. O resultado, a maioria alta desde março da comparação com o mesmo mês do ano anterior, foi melhor do que se esperava, conforme ele diz. Ainda não há conclusões sobre os dados de setembro. Diz ele, e por precaução não houve mudança na projeção da receita para os últimos 4 meses. Mas a estimativa de queda da receita tributária em 2020, que já chegou a 18 bilhões no momento crítico, hoje é somente de 12 bilhões. A matéria é muito boa, traz números, traz diversos dados por todas as regiões, mas conclui que no Nordeste, a arrecadação do ICMS em Pernambuco e do Ceará também apresentou alta progressiva em agosto. Pernambuco, ô Torres, teve um avanço de 16,78% no mês, ou seja, 1,67 bilhão de reais. De janeiro a agosto, a alta acumulada é de 8% no estado de Pernambuco.
No Ceará, o estado, aliás, de 8% no Ceará. O estado mais rico da região Nordeste, a Bahia, destoou dos demais, com a receita do ICMS caindo 4,5%. Ou seja, na Bahia houve uma queda. Nos demais estados do Nordeste, houve um crescimento ou empate. Essa é uma boa notícia que nós temos. A outra boa notícia que nós temos é que a reforma tributária, em virtude da negociação de hoje, deverá andar. Porém, escrevam o que eu vou dizer. Ela vai andar simplesmente com a simplificação. Deixa eu ver se tem gente pedindo entrada aqui. Ela vai entrar simplesmente com a simplificação do PIS e da COFINS numa lei e também do PIS e da COFINS numa lei e também do ICMS noutra lei e do ISS noutra lei. Então, nós vamos ter leis distintas e possivelmente nenhuma PEC passará, porque não há necessidade de você, para simplificar o ICMS, não há necessidade para simplificar o ISS, e não há necessidade para unificar o PIS e a COFINS de existência de PEC. Bastam leis ordinárias. Portanto, é isso o resumo da obra. Tonho, você entrou e eu queria a sua palavra. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Desculpem que o contratempo aqui não deu para aceitando antes. Tem um posicionamento em relação ao nosso projeto? Exato. Tranquilo. Bom, eu solicitei. Juliano está presente no fórum? Não? O Juliano está, não está. Ele justificou que tinha um compromisso agora à tarde na FEComércio do estado dele. Isso. Assim, tramitei com ele na semana. Nós tivemos já um primeiro diálogo na semana passada em relação ao nosso pleito. Tivemos hoje também, porque na semana passada ele me pontuou que estaria envolvendo aí o presidente Décio, né, para nos dar um posicionamento, qual seria o encaminhamento daquele status que nós passamos na semana passada. E hoje pela manhã eu estive com ele de novo pedindo um funcionamento. Juliana, até porque nós particionamos as demandas, né? Eu fiquei com a demanda do Nordeste, a qual foi concluída, e ele ficou com a demanda aí do Inter e com a Abade, né? Eu tinha feito o primeiro contato, e ele me falou que passou para a Abade, passou na agenda, tanto no grupo de agenda política da Abade, como também tentou alguns contatos com o Décio para a discussão do assunto, mas não teve a evolução. Tentaria ter uma participação do Décio aqui no nosso fórum, também acho que ele não teve o êxito em relação a isso, né? A posição dele de hoje pela manhã foi essa, que tentaria dar o cimento com o Décio, né? Para saber a posição da Abade dentro daquele status que nós discutimos na semana passada. Então, como ficamos com esse particionamento de tarefa, ficou sob a tutela do Juliano. Gostaria que ele estaria no fórum hoje para ele dar uma explicação mais plausível, né? Mas o que ele passou hoje pela manhã que ainda não tinha conseguido evoluir a questão com o Décio. Ele tinha colocado até na apreciação lá da diretoria, no grupo lá de agenda política, mas também não tinha conseguido um desdobramento em relação ao assunto. Muito bem. Então, acho que a nossa solução é aguardar mais um pouco, né, Tony? Assim, eu esperava hoje que ele estivesse realmente não sabia desse compromisso dele, até porque na hora que conversando ele não me posicionou. Eu me coloco à disposição para falar diretamente com o Décio, né? Vou pedir isso ao Juliano, ele até colocou essa opção também. Ô, Juliano, como você está tratando, vou deixar que você encaminhe. Ele está, assim, muito reflexivo em relação se o Emerson vai acampar essa demanda, já que ele está concluindo seu mandato. Tudo bem, mas se não for o Emerson, vamos falar com o próximo presidente, não tem problema algum.
eu acho que é um tema que a gente não tem que parar e esperar o ano que vem. Nós temos que ter um posicionamento agora. Né? Ano que vem já está com isso, já demos entrada e já fomos aí para a discussão. Perfeitamente. Eu vejo, Toninho, o seguinte, dentro da sinceridade que nos é peculiar, dentro de um comitê político com a demanda de quase 30 projetos de lei, um a mais talvez não caminhe adequadamente. O ideal é aquele caminho desvinculado dos demais, até pela sua essencialidade e urgência. Então, no momento em que for conversar com a diretoria, o presidente da associação da ABAD, é preciso colocar isso aí, porque se for colocar no rol daquele grupo enorme de propostas que tem hoje no comitê político, vai ser só um assunto mais político e não um assunto prático como nós pretendemos que seja, como precisa que seja tratado. Então, é preciso, todo que for comentar o assunto, tenhamos em mente essa necessidade e urgência desse projeto, que ele deva tramitar isolado dos demais. Porque na hora que quem muito pede, pouco recebe. Porque nós estamos analisando aquela pauta lá, ela é enorme. Para colocar só mais um projeto dentro daquela pauta ali, ou seja, não vai andar. Vai ficar dentro de uma gaveta enorme, entulhada, e não vai andar. Então, nós temos que tratar dele com carinho e separadamente dos demais. Perfeito? Eu concordo, né, totalmente com o seu posicionamento, doutor. Eu acho que a gente tem que ir para uma demanda específica, né? E nós estamos falando de algo altamente relevante. Tanto é o nível de adesão que nós obtivemos com as outras filiadas. Como disse a nossa colega do Rio aí muito bem, nós tivemos 100% adesão, dada a configuração aí lá do Pará e do Amazonas. Então, eu hoje até tentei também contato com o Décio, se possível, né? Eu fiquei passando mensagem para ele, mas amanhã vou retornar esse contato, vou voltar a falar com o Juliano, que a gente precisa de um posicionamento para a gente seguir. Eu acho que nós não podemos esperar, é porque 2022 está logo ali. Né? Isso. E além de que, Toninho, estando tramitando o processo, com o número do projeto, a ABAD pode aderir a qualquer momento. Ela pode chegar junto, pode colaborar a qualquer momento. Então, não é obrigado a estar no momento do protocolo, não é obrigado a estar no momento do start. Pode entrar a qualquer momento. O importante é que, na verdade, eu sei perfeitamente que o caminho é este, porque devemos, se todos forem juntos, fica melhor. Então, conversar com a ABAD é sempre bom. Mas não é digamos, não é o empecilho que se coloque no caminho a não adesão ou não decisão da entidade maior. Perfeito? E aí, até para compartilhar com os amigos, a ASDAB está com a cadeira também agora na Federação do Comércio, né, graças ao nosso sindicato. E eu estive na semana passada em reunião com o presidente da Federação do Comércio do Estado da Bahia e também posicionei em relação a esse nosso assunto, porque é um pleito não é do atacadista, do distribuidor, é um pleito do comércio como tudo, né? E ele viu com muito bons olhos também de acampar o projeto, de provocar a confederação. Eu acho que também é um caminho, doutor, interessante, né? Não só a ABAD, mas a gente também provocar aí a FEComércio, para que a gente, em conjunto, possa provocar também a confederação. Né? Acho que é interessante, é um peso muito significativo. Aqui eu tenho acesso livre ao presidente da FEComércio, porque ele é membro do Conselho de Defesa do Contribuinte, que agora está mudando de nome, está mudando para Conselho de Relações com o Contribuinte. Eu sou o vice-presidente desse conselho, o presidente é a secretária da Fazenda, e ele faz parte também, inclusive, está à disposição para qualquer trabalho nesse sentido. Então, o que falta é começar. No momento que for dada a entrada e tivermos o número, é mais fácil de impulsionar. Exatamente. E assim, é bom a participação com o presidente, não sei se já tem, se o Juliano já conseguiu evoluir com ele a discussão, mas o entendimento do número significante de filiadas que nós conseguimos para adesão ao nosso projeto. Né? 25 filiadas do país. Então, é um anseio sim. Né? Acho que a gente precisa respaldar isso e dar aí o nosso passo.
o que foi solicitado aqui, né, desse nosso trabalho, dessa nossa discussão aqui no fórum, até pelo Leonardo, nós fizemos, foi até muito interessante, que está documentado. Então, acho que a gente coloca a discussão para dar o seguimento, não tem mais muito o que ficar em discussão. Agora só desse posicionamento. Eu acho que a ABAI tem toda a condição de ser séria nisso, seja para, né, encampar o projeto juntamente com todos esses povos brasileiros, seja para também dizer que ela não vai ter esse posicionamento, dado, às vezes, como ela se posiciona em relação à discussão no que tange aí o ICMS. Mas, como ficou com o Juliano alinhado, eu tenho um compromisso de retornar com o Juliano e a gente ter esse posicionamento de uma forma mais séria. Mas essas etapas têm que ser passadas, né? Mas tranquilo. Ok? Muito bem. Palavra facultada. Então, enquanto o pessoal pensa aí um pouco sobre isso, vou dar uma notícia boa e outra, talvez meia boa, né? Para a gente lidar aí. A primeira é que estão colhendo trigo no Ceará. Eu fiquei sabendo essa semana, não só no Ceará, como em outros estados do Nordeste. Isso é uma coisa espetacular. Aqui ainda é segredo. As duas grandes indústrias hoje de biscoito, macarrão, então, tem sede no Ceará. Então, eu falei, meu Deus do céu, olha que notícia boa. Isso é uma notícia relevante para tudo, né? Você colher, parece que a produtividade é maior do que a produtividade argentina e canadense, e a safra também, do plantio à colheita, é a metade do tempo. Quer dizer, parece que Deus está botando a mão em cima da gente. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, só falta confirmar se os números são esses e se estão também plantando e colhendo em outros estados do Nordeste. Mas eu achei um negócio sensacional. A segunda coisa que eu vi foi, talvez, aí, se tiver certo, doutor, puder me confirmar, é que o Superior Tribunal de Justiça confirmou a validação do ICMS exarado na nota, quer dizer, o ICMS que está na nota para efeito de exclusão desses valores no cálculo do PIS e da COFINS. E se isso aí significa que isso é trânsito julgado, ou seja, não tem mais, a Fazenda perdeu e não tem mais recurso ao Supremo. Só queria que você pudesse confirmar isso para nós. Só não existe questionamento. Por causa da ST, ainda por causa da substituição tributária. Então, o ICMS destacado, em algumas notas, é o ICMS realmente da venda, mas a maioria das notas fiscais hoje no Brasil não tem ICMS destacado. Então, a questão é essa, é o destacado ou é o que repercute? Certo? Então, é tanto que se questiona. Se tem ST, na hora que você vende, não destaca ICMS. Então, trouxe essa confusão. E as ações, elas quase todas tiveram início antes, em 2006, 2007, e o ICMS, a substituição tributária era centralizada em poucos produtos. A partir de 2008 é que aumentou o número de produtos sujeitos, foi sendo escalonado. Hoje o Brasil faz tudo está na substituição tributária. Mas o que ele está codificado é o destacado. Mas esse destacado não resolve a causa. Tá? Então nós temos que ver o seguinte: é o destacado a título de ST, é para o substituto ou para o substituído? Tem esses questionamentos. Por exemplo, tem uma rede de supermercado chamado Coqueiro, eu acho que ou é do Paraná ou é do Rio Grande do Sul, não sei bem, que entrou nesse questionamento sobre a ST, porque ele queria usar o crédito para abater dele. Só que, veja bem, a indústria vende para o atacado vende para o varejo. Então, quando o varejo compra, já não tem nem na entrada e nem na saída destaque de ICMS. Quando o atacado compra, tem destaque de ICMS próprio do fornecedor e do ICMS ST. Quando o supermercado compra, não tem mais nenhum ICMS destacado. Então, qual seria esse ICMS? Então, nós temos duas turmas no STJ, um dizendo que é o que repercute,
outro dizendo que é o ICMS destacado, e está agora no recurso chamado agravo interno, buscando a unificação dos dois entendimentos. Mas aquele questionamento que foi recente do STJ, dizer que é o destacado, era num caso concreto um pouco diferente do que nós estamos tratando. É um pouco diferente dessa regra geral que implica na exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, dessas ações que estão tramitando, principalmente mais antigas. As novas, que estão sendo dando entrada, o Poder Judiciário está exigindo que você questione logo a questão da ST. Quando o Judiciário, em alguma decisão incidente, diz que não foi questionado isso, o fundamento é porque na época não existia ST. Na época que essas ações foram dadas entrada, não existia ST. Mas o que diga é que, na época, se entrou com muito mandado de segurança, porque a tese era muito frágil, e o mandado de segurança não tem a sucumbência. E se escolheu o mandado de segurança porque não tinha exatamente a sucumbência, ou seja, a possibilidade de perder. Perder, pagar mais, né? Mas só que, na época, também a lei do mandado de segurança, era a lei 1533, ela dizia que não podia trabalhar com recuperação tributária. Tinha que ir para ação ordinária própria. Razão porque as ações que entraram até 2011, quando entrou em vigor a nova lei do mandado de segurança, não pode pedir recuperação de tributo. A partir da nova lei do mandado de segurança, que entrou em vigor em 2011, é que se pode pedir, através do mandado de segurança, o reconhecimento do direito à compensação dos tributos indevidamente pagos, porque até então só podia se fazer isso através de uma ação declaratória ou então ação de repetição do indébito. Então, nesse sistema, hoje ficou mais fácil através do mandado de segurança também, porque ele tem o poder declaratório do direito de compensar. Então, em resumo, é isso aí. Se eu for falar sobre mais isso aqui, aí a gente amanhece amanhã aqui, porque tem tanta coisa que você começa falando sobre direito, sobre essas nuances, e para cada ponto tem um caminho. Mas é isso. Nem foi favorável, nem foi desfavorável. E nem transitou em julgado. Bastante notícia em cima disso, Sandoval. Nós estamos com digamos, a ação principal desse assunto do Supremo Tribunal Federal, e em 2017 a relatora levou a julgamento o mérito, a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, e foi aprovado e foi sumulado com repercussão geral de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa é a regra geral. A União nunca parou e entrou com embargo declaratório, primeiro pedindo a modulação disso para entrar em vigor só a partir do trânsito em julgado. E também para dizer que é só o ICMS pago e não o ICMS destacado. Quando foi esses embargos declaratórios estavam na pauta do dia 1º de abril, mas em virtude da pandemia foi retirado de pauta e está aguardando nova pauta. Não sei por que a ministra não põe. Mas, recentemente, um grupo pediu para entrar no processo da condição de interessado, que é considerado de amigo da corte, né? E ela negou isso agora no dia 25 foi semana passada, dizendo que não concedia, não havia mais a possibilidade de admitir ninguém no processo, uma vez que não haverá mais possibilidade de alteração na decisão já proferida. Foi o voto dela. O que isso indica? Que não vai dar ganho de causa nos embargos declaratórios, porque não vai alterar a decisão que ela já proferiu. Assim sendo, ela praticamente disse que vai manter o voto dela integralmente. Analisando as decisões em outros processos que passaram a tramitar com o mesmo objeto, todas as decisões são favoráveis ao contribuinte para ser o ICMS incidente sobre o faturamento. Ou seja, se você não tem o ICMS destacado, você pode ir para dois caminhos. Vamos para a ST. É o ICMS entrada próprio somado ao ICMS ST destacado. Esse é o ICMS a ser
descontado da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas você pode pôr um caminho mais prático. Pegar a sua nota fiscal de saída e calcular qual seria o ICMS que seria destacado se não houvesse ST. Certo? Então, digamos, você vende com a alíquota de 18%, vendeu por 100. Então, não tem ICMS destacado porque já foi feito isso através da substituição tributária. Mas nada impede que você aproprie R$18, que é o ICMS que está ali embutido para todos os efeitos daquele faturamento. Isso também já está sendo homologado pela Receita Federal. Eu recentemente fiz um levantamento por esse método e a Receita Federal no Ceará homologou. Então, homologou os cálculos do cliente para efeito de compensação. Então, tem tudo isso ainda caminhando. Obviamente que essa burocracia criada pela Receita Federal fez com que nascesse mais um negócio no Brasil. Empresas calculadoras, levantadoras e homologadoras de créditos fiscais. Tem muitas aí no mercado. Doutor Damasceno. Pois não. Boa tarde a todos. Só uma dúvida que pairou aqui. A ASPA, ela tem já trânsito em julgado da ação, né, o mandato de segurança que foi feito em 2007. Né? Perfeito. E já tem muitas empresas que já efetuaram o cálculo desde 2002, né? Que é 2007, tem 5 anos para trás, não é isso? E só se for uma ação ordinária, e não foi o mandado de segurança. Se foi do 2007 para 2002, é inapropriado, é arriscado. É arriscado. Bom, eu tenho que verificar isso aí. Mas essa é um mandato de segurança, tá? E esse mandato de segurança todo foi julgado, já trânsito em julgado, tranquilo, né? E várias empresas estão fazendo essa recuperação de lá para cá. Aí você falou aí que só pode fazer recuperação de crédito no caso do mandato de segurança a partir de 2011. Não, isso não. Veja bem, recuperar é uma coisa. Ganhar a partir do protocolo é outro departamento. Porque o mandado de segurança ele traz uma declaração de um direito. Então, o direito é a partir do protocolo da ação. Ele não pode retroagir. Na ação ordinária, retroage 5 anos. Retroagia. A partir de 2011, o mandado de segurança autoriza a retroagir 5 anos. A partir de 2011, a nova lei, que é a Lei 12.016, se não me engano. Aí ela trouxe essa possibilidade. Mas a Lei 1533 de 1951 não autorizava isso aí, certo? É só questão temporal. Tá bom. Porque tem muita gente... Mas a sua ação, Toja, a sua ação com trânsito em julgado, todos os que tiveram trânsito em julgado, a decisão do Supremo Tribunal Federal não pode atingir. O mais que pode acontecer é dar fundamento para que a Receita Federal, a União, entre com uma ação rescisória para revisar. E tem que entrar uma ação rescisória para cada ação. Enquanto não houver uma ação rescisória e essa ação rescisória não for julgada, o efeito do trânsito em julgado da sua sentença está valendo. Muitas empresas já estão fazendo a recuperação daquela época. Muito empresa bem. Aí com não sei quantos milhões, né? E já estão trabalhando em cima e a Fazenda Nacional já homologou. Entendeu? Vai homologando caso a caso. Ela homologa caso a caso. Você tem que entrar, ele baixou a portaria é engraçado, para quem tem superstição. É a portaria 17 de julho de 2017. 17 de 2017. Do dia 17 de julho de 2017, artigo 100. Pô, podia ser artigo 17, né? Poderia. Okay. Não, tudo bem. Era a minha dúvida aí. Quanto ao nosso projeto aí de lei aí de postergar o nosso Só corrigindo, antes que eu estou me lembrando, não esqueça. Não é portaria, não. É instrução normativa da Receita Federal. Instrução normativa. Ok. Então, quanto à postergação aí do nosso benefício para 2032, né, foi falado aí sobre a FEComércio, né, também vou trabalhar junto com o presidente do FEComércio, que eu tenho acesso a ele,
e realmente é uma coisa que vai fortalecer a nossa solicitação aí, o nosso plano aí de poder postergar, né? Acho que quem puder puxar a FEComércio junto, porque a postergação ou a suspensão em 2022 é para todo o comércio, não é isso? Todo o comércio, de qualquer natureza. Ok, tá bom. Mais alguma colocação? Obrigado. Doutor Damasceno, Presente. Damasceno, eu recebi do deputado Raul que teria agora, às 17 horas hoje, uma audiência pública interativa, que ia participar a doutora Vanessa, Bernardo Apri, o Raul e o Zé Barroso. E ele acabou de passar agora que foi suspensa, foi adiada. A audiência pública das 17 horas de hoje foi cancelada e será remarcada em breve. Talvez em função dessa posição do governo de hoje, a audiência adiaram. Eu confirmo, Paulo, confirmo isso aí. Por em virtude das novidades, a comissão mista suspendeu o debate que ia ter hoje com esses técnicos, estava marcado na comissão mista, eles suspenderam os trabalhos em virtude dessa colocação, porque estão esperando tudo, o governo planta na palavra, mas não planta no papel, não é? Então, eles estão esperando que o texto chegue lá para eles analisarem o que é que vai ser. Quem vai levar esse assunto? O ministro ficou de pessoalmente levar esse assunto ao Congresso Nacional, mas não levou ainda, até porque eles fecharam esse negócio meio-dia, não deve ter ainda, né, o documento formal ainda próprio para ser entregue. Mas eu soube que essa reunião de hoje, esse debate de hoje, tinha sido adiado. Mais alguém? Doutor Fernando, você quer ter alguma mensagem? Doutor Fernando está escondidinho ali. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Eu não pude entrar na hora, né? Entrei mais tarde, aí cheguei bem devagarzinho, né? Mas essa segunda fase, né, da reforma tributária, né, da União, me parece que não houve um consenso no governo, né? Me parece que eles não apresentariam ainda neste momento, né? Pelo menos é o que eu tenho visto na imprensa, né? A questão da segunda etapa, doutor Fernando, realmente não chegaram a um consenso, porque ainda tem muito empecilho com a criação da CPMF, vamos chamar assim. Eles só aprovaram hoje a criação da renda cidadã, tirando dinheiro do Fundeb e dos precatórios. Foi só isso que eles aprovaram hoje, viu? Porque eles criaram uma grande expectativa, né? Se bem que já era assim mais ou menos previsível, né? A gente estava aguardando mais ou menos isso, né? Eles querem apresentar isso no momento oportuno em que houvesse mudar um pouquinho o ambiente político, né? Que favoreça, né? Só não sabemos quando, né? Porque, inclusive, a gente estava conversando com o seu Penac no SINCA-FPR, né? Então, teve até diretor que estava questionando, né? Como é que seria a perspectiva da reforma tributária, né? E eu estava dizendo que, na minha percepção, né? É que esse ano já se foi, né? Daqui a pouco começa a eleição municipal, né? Vai haver um esvaziamento do Congresso Nacional, né? O que o doutor acha? Eu acho que esse ano eles só vão aprovar essa renda cidadã e a CBS. A CBS eles aprovam este ano. Até por causa do que nós falamos agora há pouco, sobre a perda de receita com o PIS e a COFINS. Já é alguma coisa, né, doutor? Simplifica, traz problema para alguns segmentos e para outros não, e assim a vida continua. Exatamente. Liberada a palavra franqueada. Bom, Salaval.
Bom, acho que foi muito bom, trouxe bastante novidades, a gente discutiu outras coisas, que tudo tem a ver com o nosso segmento, nosso setor, nossos interesses. Obrigado, doutor Damasceno, obrigado ao nosso patrocinador, obrigado a vocês todos que estiveram aqui. Eu fico com o convite para segunda-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, para a gente conversar um pouco mais a respeito desses assuntos. Tá? Muito obrigado a todos, obrigado mais uma vez, doutor, obrigado a todos. Tenha uma ótima semana, bons negócios e segunda-feira a gente volta aqui. Um abraço. Antes de nós fecharmos aqui, cadê o Toinho? Toinho, eu vou manter o assunto em pauta para segunda-feira, tá certo? A não ser que haja aí, durante a semana, se houver algum avanço, ou me achar que não deva tirar em virtude de algum outro avanço, mas vou manter em pauta até para poder a matéria ficar sempre viva, tá bom? Vai manter, vou trabalhar amanhã junto com o Juliano e o Décio, vai até com o Leonardo, se necessário for. Eu queria, para encerrar aqui, fazer um registro aí, doutor. Por favor. Nosso atual presidente da Bahia, Aldo Senna, né, que está substituindo o Roque. Né? O Roque estava no mandato, Aldo era o vice, mas na ASDAB, no estatuto, qualquer membro diretivo, né, que siga aí na carreira política tem que se compatibilizar. E nosso amigo Roque está saindo vice-prefeito da cidade de Feira de Santana, e, por força do estatuto, se compatibilizou e o Aldo assumiu aí o mandato dele. Duas boas-vindas à Aldo aí. Está aí nos prestigiando nosso fórum. Esse é isso. Muito bem. Ele sabe que pode contar com a nossa colaboração. Obrigado a todos aí. Uma boa tarde e uma boa semana. Valendo, sucesso, meu amigo. Mas o Antônio, ele disse que já tá saindo da cela do cavalo e já está colocando... Já vai o outro do cavalo selado? Porque está concluindo o mandato, né? O Aldo conclui, e aí agora em novembro acabaria o mandato do Roque, né? Do primeiro biênio, e aí já temos aí um candidato, mas graças a Deus é consenso. Mas acho que é importante essa posição, né, da entidade ter isso de forma estatutária, né? Livre de cada um, a gente se orgulha muito que o Roque está saindo aqui da colaboração à grande cidade de Feira de Santana, mas tem que se compatibilizar, porque a gente tramita muito com os entes públicos e aí acaba, às vezes, as relações se confundindo. Só por isso. Tranquilo? Perfeitamente, meu amigo. Fica feito o registro e vamos desejar sucesso ao nosso amigo Roque e ao Aldo aí na nova missão. Meus amigos e minhas amigas, boa semana de trabalho para todos nós. E vamos esperar nos encontrar novamente segunda-feira com mais novidades. Só quero dizer para vocês que eu tinha feito uns slidezinhos até domingo e tive que mudar tudo. Tá um negócio sério. Hoje eu cheguei aqui meio-dia para poder ver o que estava acontecendo nessa reunião e fiquei sem poder almoçar, esperando para ver o que ia acontecer. Eu só ia ser convidado para ir almoçar lá em Brasília, né, em cima da hora. Mas não justifica nós estarmos aqui comentando coisas que já foram superadas, né? Mas é sempre assim. Há muita notícia, muita palavra, muita fala, e pouca materialidade das propostas, o que traz para nós que estamos nessa lida muita dificuldade de informar, de debater, porque, na verdade, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Mas tudo tem caminhado na linha do raciocínio que eu tenho trazido para vocês aqui. A reforma ampla vai ser muito difícil, porque no começo eu tinha bastante fé, porque os estados aderiram às duas PECs, principalmente a 45, levaram lá a proposta delas, etc. Porém, vem as capitais e dizem, não queremos mais. Aí vem os outros municípios menores, nós queremos que misture ICMS com ISS. Aí todos chegam apresentam uma proposta de regulamentação do ISS, outra proposta de regulamentação do ICMS, e assim por diante. Uma reforma esfacelada para cada ente. Por isso que é muito difícil se unir num só. Foi aprovado também recentemente uma lei que diz que o ISS é pago no local onde é prestado o serviço, onde está o tomador de serviço, e não o prestador, onde está o tomador de serviço. Tinha uma lei de 2015, 2016, que o Supremo suspendeu os efeitos,
Saiu agora, semana passada, uma lei regulamentando a lei que está suspensa. Por conseguinte, essa lei que saiu, que regulamenta a lei que está suspensa, também fica suspensa, porque como é que vai regulamentar uma coisa suspensa? Né? Então, se não está em vigor uma, a outra que regulamenta não pode entrar em vigor. E essa é uma das dificuldades que nós temos. Então, ou seja, o ISS é para ser do local do tomador de serviço e não do prestador de serviço. Né? Mas nós não sabemos como vai ficar. Vamos aguardar que o Supremo Tribunal Federal diga: está valendo o que o Legislativo diz e não o que nós pensamos. E se nós formos trazer novidades aqui sobre isso, é o dia todo. Tá bom? Então vamos nos despedir. Até logo e até segunda. Tchau, poderosos e poderosas. Tchau, até logo. Tchau. Para todos. Tchau, tchau.